Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Nossa Senhora do Bom Conselho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gratidão novamente pelo convite, uma saudação a todos presentes, né? Sobretudo, como falei, a Emily, que fez o convite, mas também a alegria em rever o Frazão, a Andréia, né? Denise está aqui também, já falei, a Graça também já vi, a Marlene, a Rosa, Sidney, o Gilson e a Valéria, então todos que estão aqui, Gisele também aqui está dando para ver, a Fabiola. Então a proposta, Caroline e todos os outros, né? A proposta então é falarmos um pouco de Rebeca. E sem dúvida todos vocês conhecem a história de Rebeca, já ouviram falar de Rebeca, ou um pouco, ou muito, não sei, o conhecimento de cada um, mas não é difícil de nós colhermos da própria Sagrada Escritura aquilo que foi a vida de Rebeca, principalmente a partir do capítulo 24 do livro do Gênesis. E aí todos depois podem ler o texto e vai ser muito mais fácil também seguir o caminho da vida dessa grande mulher do Antigo Testamento. Eu vou repassar rapidamente um pouco da vida de Rebeca e depois o que eu pensei foi de trazer alguns pontos da sua vida que podem iluminar a nossa caminhada, que servem também para o nosso discernimento, para a nossa caminhada de fé. Todos vocês sabem que Rebeca foi a esposa de Isaac, filho de Abraão. Abraão já era idoso, né, e casado com Sara, não conseguiu engravidar. Abraão teve um filho da escrava, nasceu Ismael, e Abraão esperava o filho da sua esposa, não da escrava. Pede a Deus e Deus então concede Isaac. E aí depois fica a questão então como vai casar Isaac, qual vai ser a esposa de Isaac. O desejo de Abraão é que a esposa do seu filho fosse da sua terra, fosse realmente alguém da sua descendência, da sua linhagem, que não fosse uma cananeia onde ele estava já com Sara. Então, por isso, ele quer que essa futura nora venha da terra dos seus pais, dos seus antepassados. Então, ele envia o seu servo, alguns consideram que é Eliezer, que a própria Sagrada Escritura menciona, e que Eliezer fosse, então, até a sua terra buscar uma esposa para o seu filho. Ele faz o servo Judá, que vai trazer uma mulher da casa dos seus pais, da casa dos seus antepassados, para casar com Isaac. O servo, Eliezer, fica um pouco preocupado, porque diz como que eu vou chegar lá e vou trazer uma mulher para casar Isaac. E se ela não quiser vir comigo, como é que eu vou fazer? E Abraão diz, não, se ela não quiser, você vai respeitar, mas ela vai querer e você vai encontrar a mulher certa para o meu filho. E a gente percebe uma coisa interessante, você vê também como ele era um homem de Deus. Ele segue para encontrar a esposa de Isaac e chega num determinado ponto da viagem, faz uma oração a Deus e combina, digamos assim, né? Faz um discernimento com Deus, pedindo que mostrasse quem era essa mulher. E o que ele combina é o seguinte, a mulher que aparecer no caminho, eu vou pedir a água, ele estava perto de um poço, vou pedir então água, se ela me der e oferecer aos animais, é essa mulher que eu devo levar para casar o meu senhor, para casar Isaac. E mal ele estava terminando de fazer essa oração, então aparece Rebeca no meio do caminho, e Rebeca então faz exatamente o que ele estava esperando. Rebeca oferece água para ele, deixa ele beber água e ainda diz que ia tirar mais água do poço para dar aos animais. E aí ele então percebe que, de fato, é ela a futura esposa de Isaac. Depois, então, ele vai para a casa de Rebeca visitar os seus pais e, sobretudo, aí a Sagrada Escritura destaca o seu pai Batuel
e o seu irmão Labão. Fala também da sua mãe, mas a sua mãe não aparece nomeada, parece só que ela está ali também. Dá muitas joias para a família, para Rebeca, sobretudo, e pergunta se vai ter como passar aquela noite lá, e Rebeca diz que sim, que a casa teria lugar para ele, ele poderia ser hospedado e vai até lá. Chegando na casa de Rebeca, então encontra seu pai, seu irmão, sua mãe, conta toda a história, o porquê que ele está lá, e Labão, sobretudo, reconhece ali um sinal de Deus, né? Vai ao encontro de Eliezer, do servo, e percebe realmente que ele era um homem de Deus e que ali era Deus agindo. Decide, então, que Rebeca deve ir com eles para casar Isaac. A mãe e o irmão de Rebeca pedem que ela fique pelo menos 10 dias ainda em casa para matar a saudade, porque imagina, chega lá, pega a sua filha vai embora para casar com uma pessoa que eles nem nunca viram. Mas ele pede que não atrase a viagem, que ele possa partir junto com Rebeca. Então, eles decidem consultar Rebeca, para saber se Rebeca quer ir ou se Rebeca quer ficar. E Rebeca, então, decide que quer ir com ele. E essa decisão de Rebeca faz, então, com que eles partam em viagem para a casa de Abraão, para casar Isaac. Quem acompanha Rebeca é sua ama de leite, que depois vai aparecer o seu nome, chamada Débora. No caminho de volta para a casa de Abraão, eles, então, encontram, já no caminho, Isaac aparece. É bem romântico esse trecho, assim, a narrativa é muito bonita, é muito poética também. Os dois se encontram, Isaac recebe, Rebeca leva, a Sagrada Escritura diz que leva para o quarto, para a tenda da sua mãe, e ali os dois se conhecem. Na Sagrada Escritura, a gente sabe que a expressão do encontro, realmente da relação entre marido e mulher, entre um homem e uma mulher. E então, Isaac se casa com Rebeca. Logo depois, a gente sabe também que Isaac já casou com 40 anos, e aí ele tem a dificuldade para eles engravidarem, depois eles engravidam, e Rebeca, então, fica grávida de gêmeos, e sofre ali uma tensão, porque os dois meninos brigam muito dentro dela. Então, ela fica apavorada com o que estava acontecendo ali, e reza, pede a Deus uma luz para saber o que estava acontecendo. E Deus, então, responde que são dois reinos combatendo entre si. E diz que o mais novo dominará o mais velho. Rebeca ouve essa palavra de Deus, acalma o coração e deixa acontecer naturalmente, como diz a música. No nascimento, nasce primeiro, então, Esaú, muito peludo, e Jacó vem logo em seguida. A Sagrada Escritura diz, inclusive, que Esaú sai e Jacó sai segurando o calcanhar do irmão. A tensão de Deus é tão grande no ventre materno que nem na hora de sair eles se separaram, então saíram ainda juntos. Depois, só uma pequena cena ali na vida de Esaú e Jacó, que todos vocês também devem conhecer, mas entra Rebeca em cena novamente. Rebeca se afeiçoa muito mais a Jacó, que era mais reservado, digamos assim, na linguagem atual nós diríamos, era um homem mais caseiro. E Isaac se afeiçoa mais a Esaú, que era caçador, era mais envolvido nessa área. Depois de crescidos, né, em determinado momento, Esaú chega muito cansado em casa e quer que Jacó ofereça a ele um prato de lentilhas com pão que ele havia feito. Jacó aceita dar o prato de lentilhas, mas diz: eu só vou te dar se você vender a sua primogenitura para mim. E Esaú não está nem aí com a primogenitura dele. A gente sabe que a primogenitura na Sagrada Escritura tem um peso muito grande, né? Mas Esaú não está preocupado com a primogenitura, aceita entregar a primogenitura desde que ganhe o prato de lentilhas. E ganha e segue a vida. Já na velhice de Isaac, então quer abençoar Esaú e fala para Esaú sair, fazer uma caça, trazer uma caça cozida para ele, porque ele quer abençoá-lo, porque Esaú é o seu primogênito. Rebeca ouve essa conversa de Isaac, corre e diz para Jacó: vai lá fora, pega o cabrito, que eu vou fazer uma caça para o seu pai. E explica tudo o que Isaac tinha dito para Esaú.
Isso parece coisa de novela, realmente, mas é a narrativa da vida de Rebeca. E Jacó, então, diz, mas meu pai não vai me abençoar, porque vai perceber que eu não sou Esaú. Ela manda ele pegar lá a caça, ela faz tudo direitinho, como sabia que Isaac ia gostar, coloca as roupas de Esaú em Jacó e faz com que Jacó entre com a comida pronta para servir ao seu pai. Isaac não está enxergando bem, acha estranho dele já ter chegado logo com a comida pronta, mas aceita. Sente o cheiro da roupa de Esaú, então acredita que é Esaú. Rebeca cobre Jacó com alguns pelos de animais para poder disfarçar bastante para Isaac. Isaac passa a mão nele e acredita que é Esaú. Come, fica satisfeito e dá a bênção a Jacó. E essa bênção confirmava exatamente a oração que Rebeca tinha escutado, a palavra de Deus, que o mais novo dominaria o mais velho. Porque Isaac abençoa Jacó e diz que o irmão seria dominado por ele e por aí vai. Sai Jacó de cena, quem chega? Esaú. E procura o pai. E o pai fica aflito e Esaú mais aflito ainda, porque a bênção já foi dada para Jacó. E Esaú fica, mas não tem bênção para mim? Não, porque a bênção foi dada para Jacó. Esaú fica desesperado, começa a chorar e fica, obviamente, com muita raiva. E o que ele quer fazer com Jacó? Matar Jacó. Rebeca, novamente, entra em cena e faz o quê? Manda Jacó ir para a casa do seu irmão, para a casa de Labão, para arrumar uma esposa, se casar e ficar lá longe, deixar Esaú sossegar um pouco, acalmar o coração e desistir de matá-lo. E aí segue, eu não vou entrar mais nesses pontos, porque vocês já sabem também como vai desenrolar, Jacó na casa de Labão, casar com as suas filhas e por aí vai. Como nosso tema é só Rebeca, então ficamos com Rebeca. Na narrativa, a gente só percebe também que Rebeca e Esaú, Rebeca e Isaac estão incomodados porque Esaú se volta para as mulheres daquela região e não quer se casar com as mulheres da sua família, como Jacó ia fazer. Então, ia sujar também a família, digamos assim. Então, tinha tudo isso também por trás e Rebeca fica incomodada com isso junto com Isaac. Mais à frente, o que a gente sabe, os estudos mostram que provavelmente Rebeca morre quando Jacó está voltando desse tempo na casa de Labão, junto com a sua grande família, para se encontrar e se reconciliar com Esaú. Mais interessante que a Sagrada Escritura não fala da morte de Rebeca, fala da morte de Débora, que era a sua ama de leite, que foi com ela da casa dos seus pais até a casa de Isaac, é o que aparece já no livro do Gênesis, no capítulo 35. Então, é o único relato. Isso é a história, tudo bem? Então, assim, eu só achei que seria importante a gente fazer uma linha rápida, eu acho que até falei demais, sobre a história de Rebeca, para a gente poder contextualizar e situar um pouquinho a vida dela. O que eu destacaria como questões importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã? Como eu falei, não falo como exegeta, como estudioso da Sagrada Escritura, porque não é tanto a minha área, eu medito a palavra, busco viver a palavra, mas não como um estudioso, porque de fato não é tanto o meu campo de estudo. A primeira coisa que chama a nossa atenção na história de Rebeca é a importância da escolha dessa noiva, a preocupação que Abraão tinha em casar seu filho com uma mulher da sua parentela. A gente poderia olhar no prisma como um certo preconceito, um bairrismo, tantas outras coisas, mas a gente pode fazer também uma leitura diferente, a preocupação que ele tinha de arrumar uma mulher, de conseguir uma esposa para o seu filho, que fosse alguém que realmente pudesse fazer com que eles tivessem um matrimônio abençoado, um matrimônio tranquilo, que fosse alguém que estivesse, se a gente fosse usar uma linguagem atual, que estivesse na mesma vibe do seu filho, da sua família, né? A importância
de haver essa sintonia, para não ser alguém totalmente diferente, que pensasse diferente, com valores diferentes. Como que a gente vai juntar duas pessoas tão diferentes? Pode dar certo? Pode, mas nem sempre dá, como a gente sabe. Então, esse seria o primeiro ponto que eu destacaria da vida de Rebeca. Depois, a segunda coisa, que é muito interessante, é como Rebeca se mostra uma mulher virtuosa. Já desde o início, já quando o servo a encontra, ela mostra que é uma mulher com virtudes, uma mulher, não sei se seria muito machista dizer, uma mulher prendada, mas não nesse sentido de uma mulher do lar, como às vezes se fala de uma maneira preconceituosa, mas uma mulher virtuosa, que tem valores e que esses valores iriam enriquecer, sem dúvida alguma, essa nova família. Então, pensar também nesse sentido, quantas vezes a gente ouve, às vezes, um pai ou uma mãe que fala assim, olha, essa não é mulher para você, esse não é um homem para você. Por quê? Porque não são pessoas virtuosas, não são pessoas de valores, e a gente sabe o quanto de problema isso pode acarretar mais para frente. Né? É claro que a gente também tem que ter o cuidado que nós estamos fazendo uma leitura de um texto muito antigo da Sagrada Escritura, tem toda uma cultura por trás, então não dá para a gente poder fazer uma leitura com todas as categorias de hoje e achar que o texto bíblico, por exemplo, é machista, é preconceituoso. Não, isso é próprio daquele contexto. Hoje nós diríamos assim, mas naquela época, não. Depois, uma outra coisa interessante é que a gente percebe também a realidade daquela família. A família de Rebeca era uma família também virtuosa, uma família de valores, uma família que tinha também uma força para aquela jovem, dava uma força para aquela jovem. É aquilo que às vezes a gente ouve assim, quando você casar, não se esqueça que você não se casa apenas com ele, você se casa com ele e com a família dele, você não se casa só com ela, você se casa com ela e com a família dela. Então, isso também é importante destacar, e isso é perceptível também quando Eliezer vai à casa de Rebeca para conhecer a sua família. Depois eu destaco na narrativa o exemplo de Eliezer. Eu acho que isso é muito interessante. Assim. Alguns defendem que é Eliezer, o escravo nascido na família de Abraão. Inclusive, Abraão, quando pede um filho, diz, eu vou morrer sem filho, minha herança vai ficar para Eliezer, que é o meu único escravo nascido aqui na minha terra. Alguns associam que esse Eliezer é o servo que Abraão manda buscar Rebeca. Mas na narrativa do capítulo 24 de Gênesis, não aparece o nome de Eliezer. Só que Eliezer, se a gente fosse usar uma outra imagem atual, a gente poderia dizer também que Eliezer é quase que um cupido, né? Ou é aquele amigo, aquela amiga que fez a ponte para Rebeca se casar com Isaac. Então, quantos de vocês que já são casados fizeram também essa experiência? Um amigo que apresentou a noiva, a futura esposa ou o futuro esposo. Então, a presença também desses terceiros, digamos assim, na vida de um casal, na vida de uma família. Então, eu acho que isso é muito interessante. Agora, eu destaco um outro ponto, que é como Rebeca entende o seu matrimônio, aquele chamado. Rebeca percebe que ali é a vontade de Deus, é sinal de Deus. E é interessante que, num primeiro momento, parece que Rebeca não tem voz nem vez. Mas é interessante porque a mãe de Rebeca e seu irmão Labão falam com ela e perguntam, você quer ir agora ou você quer esperar? E Rebeca diz, não, eu quero ir. Para mostrar também a liberdade em Rebeca em dar o passo, em decidir, em fazer o seu caminho. Não ser apenas, digamos assim, alguém que cumpria o que o pai e a mãe haviam preparado. Depois do encontro de Rebeca com Isaac, como eu dizia, ele é muito bonito, são poucos versículos, mas retratam a beleza desse encontro, até poderíamos dizer de um amor à primeira vista. Então é muito significativo como esse encontro se dá e como Rebeca percebe naquele homem também a ação de Deus. Isso é bonito e vice-versa. Como depois a gente vê na narrativa de Tobias também, isso é muito parecido. Depois, um outro ponto que eu destaco é a própria esterilidade de Rebeca, que faz com que Isaac peça, então, um filho, porque a sua esposa não tem filhos ainda. E Rebeca também se abre à ação de Deus nesse momento, né? Então, essa confiança em Deus e, ao mesmo tempo, essa liberdade de se colocar nas mãos de Deus. É Ele que vai conduzir. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja Deus, como diz Jó. Então, isso também é um ponto que eu destaco, acho muito interessante.
Os filhos no ventre de Rebeca já mostram também uma outra realidade importante, né? Rebeca reconhece que aquelas crianças que estão ali dentro são seus filhos, mas ao mesmo tempo é como se ela estivesse dizendo: tem um plano de Deus além, tem um plano de Deus na vida dessas crianças. Elas não são minha propriedade, elas não são apenas extensão de mim mesma, mas tem algo a mais. Por isso que ela se volta para Deus e pergunta: mas o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo dentro de mim? Como que eu vou deixar essas crianças desse jeito, brigando? Imagina, as crianças brigando no ventre da mãe é algo que realmente deve chamar muita atenção, sobretudo naquele tempo, né? Mas ela se coloca diante de Deus, ela se coloca na atitude de escuta. E aqui eu destaco, que é algo que me chama a atenção também, essa disponibilidade. Sim. Faltam 4 minutinhos, quase 3, tá bom? Ok. Tá bom, vou então concluindo já. Tá. A importância que Rebeca dá para esses filhos e para esses filhos serem criados segundo o plano de Deus. Então, isso é muito interessante também. Depois, a própria primogenitura, como ela também acaba ali naquele contexto favorecendo também essa situação. Aqui está aparecendo 9 minutos, então não sei se desculpa, é isso mesmo. Desculpa, isso mesmo. Tá, então tá bom. Vou só mais um pouquinho para concluir, já estou nos finalmente. Essa ideia da primogenitura é interessante também, mas a gente percebe aqui, se a gente pudesse usar um outro termo, nós diríamos também um pouco desse jeitinho, porque Rebeca quer dar um jeitinho. Nós diríamos, Rebeca errou. Só que é interessante a gente perceber um outro ponto. O erro de Rebeca, no fundo, estava em sintonia com tudo aquilo que, de fato, Deus havia dito para ela anteriormente. Então, a gente entender essa história, esses meandros, é realmente um mistério. E a gente poderia até dizer, de fato, a ação de Deus se deu mesmo naquele erro de Rebeca, naquela atitude de Rebeca. Uma atitude de mãe também, mãe que quer o bem do seu filho e tudo mais. Também eu destaco que é um ponto importante, sobretudo para a mãe, pensar na liberdade dos seus filhos. Rebeca, por exemplo, está incomodada com o casamento de Esaú, mas deixa Esaú fazer o seu caminho. Aqui é um desafio também para o pai e para a mãe seguir esse processo. Não é uma coisa tão simples que a gente sabe, mas é o desafio também para cada pai, para cada mãe. Até eu destaco um livro lançado recentemente, deve ter um ano, que é interessante, de uma psicóloga, uma psicanalista chamada... A psicóloga eu não lembro. O livro é Criar os Filhos no Século XXI. Tem algumas questões que a gente poderia descartar, mas é interessante quando ela fala dessa experiência do pai e da mãe que geram um filho, tem planos para o filho, mas depois o filho faz o caminho dele. Então é um pouco a experiência de Rebeca, sobretudo com Esaú. E terminando, eu vejo assim a importância de Rebeca em preservar os seus filhos, em fazer com que os seus filhos tenham um matrimônio também, diríamos hoje, abençoado, como foi o dela. Então, essa preocupação da mãe, que todos nós reconhecemos nas nossas, que querem, sempre dizem assim, eu quero o seu bem. E a gente vê Rebeca realmente, apesar dos seus erros, mas querendo bem de Esaú, querendo bem de Jacó, do jeito dela, do jeito que ela sabia, né? E agradecemos, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pelo encontro.